A história do universo é, ao mesmo tempo, grandiosa e silenciosa. Tudo o que existe, cada estrela, cada planeta, cada átomo dentro de você, está seguindo um caminho inevitável. Desde o primeiro clarão que chamamos de início, uma pergunta paira sobre tudo. Como será o final? O que vai acontecer quando o universo decidir que já viveu o suficiente? Hoje, você vai conhecer as teorias mais assustadoras sobre o fim de tudo o que conhecemos, e talvez ao final deste vídeo, você nunca mais olhe para o céu da mesma forma. Imagine, por um instante, que todas as estrelas que brilham acima de você comecem a desaparecer uma a uma, que o espaço ao redor se torne cada vez mais frio, escuro e silencioso. Será que o universo pode simplesmente apagar como uma vela? Ou será que ele pode, instante, ser destruído por uma força tão poderosa que nenhum ser vivo teria tempo de perceber o que aconteceu? Talvez o mais intrigante não seja como o universo começou, mas sim como ele vai terminar. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Existem várias teorias assustadoras, algumas inimagináveis, que tentam prever o destino final de tudo. E enquanto falamos delas, uma pergunta inevitável surge: será que algum dia a humanidade vai viver o suficiente para testemunhar qualquer um desses finais? Ou será que vamos desaparecer muito antes, sem ver o desenrolar dessa história cósmica? A primeira teoria que precisamos encarar é também uma das mais melancólicas. Ela nos diz que o universo não termina com uma explosão ou destruição repentina, mas com algo muito mais lento e inevitável: o apagamento gradual de tudo. Uma morte suave, porém absoluta. É a teoria da morte térmica. E talvez você nunca tenha ouvido algo tão silenciosamente assustador. De acordo com essa visão, o universo está se expandindo desde o primeiro instante, e continuará a se expandir para sempre. Mas conforme essa expansão avança, as estrelas vão se desgastando, morrendo e deixando para trás apenas escuridão. Em algum momento, não haverá mais energia para ser usada, não haverá mais calor, não haverá mais luz. Tudo se tornará estático, frio e porado. Imagine viver em uma época tão distante no futuro que não haja mais galáxias visíveis no céu. Imagine um tempo em que nenhuma forma de vida pode existir, porque não há energia suficiente, nem mesmo para movimentar um único átomo. Seria como estar preso em um silêncio eterno. Um lugar onde a própria ideia de tempo perde o sentido, porque nada mais acontece. É uma visão que dá arrepios, principalmente quando percebemos que, se essa teoria estiver certa, tudo o que existe hoje, cada memória, cada conquista, cada planeta, será lentamente engolido pelo vazio absoluto. Mas essa é apenas uma das possibilidades. Algumas teorias são muito mais violentas. E uma delas é tão radical que pode acabar com o universo em um piscar de olhos, sem aviso, sem dor e sem qualquer chance de escaparmos. Essa teoria diz que existe algo escondido no tecido do espaço, algo como uma bolha invisível, que, se surgir, poderia expandir em uma velocidade tão grande que nada seria capaz de impedi-la. E quando essa bolha tocasse qualquer coisa, destruiria imediatamente tudo, como se estivesse reescrevendo as regras da realidade. Essa ideia é assustadora porque não depende de forças externas, não depende de estrelas explodindo, não depende de colisões gigantescas. Depende apenas de uma pequena instabilidade que poderia surgir espontaneamente em qualquer lugar. Pense nisso. Pode acontecer agora, dentro de um laboratório, ou em algum ponto distante da galáxia. E essa bolha poderia crescer tão rápido que jamais saberíamos que ela estava vindo. Agora imagine que o universo pudesse se auto-apagar, simplesmente porque suas próprias regras mudaram. Isso faz você pensar o quanto somos pequenos diante de tudo, não é? Inclusive, deixa eu te perguntar, você acha mais assustador um final lento e inevitável, ou um final rápido e repentino? Quero saber sua opinião aí nos comentários. Mas existem teorias ainda mais perturbadoras. Uma delas diz que o universo pode simplesmente rasgar. Isso mesmo, rasgar, como um tecido velho que não aguenta mais a própria tensão. Para entender essa ideia, imagine o espaço sendo esticado cada vez mais. Galáxias se afastando, estrelas se distanciando, tudo sendo puxado para longe de tudo. Isso faz parte da expansão do universo. Mas e se essa expansão não diminuísse? E se na verdade ela acelerasse ao ponto de não haver mais força capaz de segurar nada unido? É aí que entra a teoria da ruptura total, ou Big Rip. Num certo ponto, tudo começaria a se desfazer. Primeiro as galáxias seriam destruídas. Depois, as estrelas seriam rasgadas. Os planetas perderiam suas órbitas. E por fim, até mesmo os átomos seriam separados. Nada ficaria de pé. Seria o desmantelamento completo da realidade. Como se um enorme feixe invisível,
estivesse esticando o tecido do universo, até ele não resistir mais. Mas essa não é a única teoria que envolve destruição. Algumas dizem que o universo poderia simplesmente entrar em colapso. Em vez de se expandir para sempre, ele poderia atingir um limite, e então começar a diminuir. Tudo seria puxado de volta, como um grande elástico sendo solto. As galáxias se aproximariam, as estrelas se chocariam, e o espaço ficaria cada vez menor. Até que, no final, tudo colapsaria em um único ponto. Seria como voltar ao início, mas não um reinício suave. Seria um final violento, conhecido como Big Crunch. O espaço, o tempo, a matéria, tudo sendo esmagado novamente, em um ponto infinitamente pequeno. E quando pensamos sobre essas possibilidades, fica impossível não sentir um frio na espinha. Porque todas essas teorias têm algo em comum. Nenhuma delas nos dá uma saída. Nenhuma nos dá esperança de sobrevivência. São finais definitivos, inescapáveis. Finais que não apenas apagam a vida, mas apagam a possibilidade de existência. Mas antes de continuarmos, deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que o universo tem um propósito? Ou tudo isso é apenas um ciclo sem fim? Responde aí embaixo. Quero muito saber o que você pensa. Agora, voltando às teorias mais estranhas e desconfortáveis, existe uma que envolve algo muito simples e ao mesmo tempo assustador. O próprio tempo pode acabar. Não estamos falando de destruição física, mas de um limite no qual o tempo deixa de existir, como se fosse impossível ir além de um certo ponto. A ideia aqui é que o tempo não é infinito, não é uma linha sem fim. Ele pode ter um limite, assim como um livro tem uma última página. E quando chegarmos nessa última página, nada mais poderá acontecer. A história simplesmente termina. Não com explosões, não com escuridão, mas com o fim da possibilidade de novos eventos. É uma teoria estranha porque foge da ideia de destruição física. Ela pergunta: o que aconteceria se, um dia, não fosse mais possível existir um amanhã? O tempo simplesmente pararia. E se nada pode mudar, nada pode continuar. Seria como atingir uma parede invisível no final da estrada do universo. Mas a teoria que talvez mais cause calafrios é aquela que diz que o universo pode não ser o único. Pode haver outros. Muitos. E se isso for verdade, talvez o nosso universo não tenha um destino único, mas sim parte de um ciclo de infinitos começos e infinitos finais. Alguns universos nascem, outros morrem, outros colidem, outros se transformam. Talvez o fim do nosso seja apenas mais um acontecimento comum, dentro de um conjunto que está além da nossa compreensão. Quando pensamos nisso, percebemos que por mais assustador que seja imaginar o fim de tudo, é ainda mais perturbador imaginar que esse fim talvez não signifique nada no grande cenário do cosmos. Talvez o nosso universo seja apenas um entre bilhões, e o seu final não seja mais importante do que o fim de uma estrela distante. Mas aqui vai um pensamento ainda mais inquietante. Se existem outros universos, será que algum deles já terminou? E, sei, término. Como foi esse final? Será que o nosso está prestes a seguir o mesmo caminho? Será que esses diferentes universos podem se encontrar, se chocar, ou até substituir uns aos outros? Ao chegarmos ao final dessa jornada, percebemos que não existe uma única resposta definitiva. O universo pode congelar, pode explodir, pode rasgar, pode colapsar, ou pode simplesmente parar. O que sabemos é que tudo está caminhando para algum destino. E mesmo que seja um destino que talvez nunca vejamos, ele continua sendo uma das maiores perguntas que já fizemos. E se você quiser continuar explorando esse mistério comigo, é só ficar ligado no próximo vídeo, onde a gente aprofunda ainda mais alguns desses cenários e fala sobre as descobertas mais recentes sobre o destino final do cosmos. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo e ativar o sininho para receber todos os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!